Podcast Famílias e Negócios, com mais um episódio para levar a você a história de mais uma família do Vale do Taquari, de sucesso, de desenvolvimento, de sucessão, desafios, momentos importantes. Junto com a Luciana, vamos bater um papo direto do auditório Hugo Schmidt, na cidade de Lajeado, na central de vendas da Diamond, com o Sidney Schmidt, que é diretor e sócio cofundador da Diamond Construtora. Luciana, tudo bem? Vamos começar o nosso diálogo, né? Tudo bem, vamos começar em um espaço maravilhoso aqui, um auditório que, sem dúvida, tem aí a possibilidade de atender inúmeros eventos, oportunidades. Parabéns por este empreendimento, este espaço tão acolhedor que reflete a qualidade da Diamond, o momento que vive a empresa. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, como é este momento atual. Claro que a gente vai falar da história também, mas o momento atual é de crescimento, de investimentos, de toda essa estrutura maravilhosa que temos aqui na cidade de Lajeado. Olá. Olá, obrigado pela presença, Lucas, Luciana, o Grupo Popular, todos que nos escutam. É um prazer recebê-los aqui na nossa nova casa, né, que é um espaço que foi montado com muito carinho, com muita dedicação para acolher todos os tipos de atividades cultural, empresarial, social, né? Então nós estamos aqui inseridos na comunidade e nós precisamos dar a nossa contribuição para a sociedade da melhor forma possível. E esse espaço ele vai cumprir muito bem com a sua obrigação. Todo o ambiente aqui da Central de Vendas, a gente sente esse convite, é um espaço de estar, de permanecer, de interagir. É essa a proposta que vem com esta entrega para a comunidade, para as equipes? É o acolhimento, né? Eu acho que a forma das pessoas se sentirem bem faz com que toda a experiência aqui dentro do espaço, não só no espaço do auditório, mas em toda a estrutura da central de negócios, faz com que a pessoa venha para cá e passe por várias experiências, desde a entrada, salão de maquetes, espaço garden, o auditório. Esse auditório ele tem toda uma estrutura tecnológica, de acústica, de iluminação, parte de projeção. Nós estamos, olha onde é que eu estou aqui sentado quase na projeção e eu não consigo fazer sombra. Não estou fazendo sombra. Então é toda uma tecnologia embarcada para que a gente possa transmitir o máximo de experiência para as pessoas, fazendo com que realmente elas saiam daqui com informação, conteúdo, networking, que é muito importante hoje, né? Então, aqui dentro, a nossa ideia nesse espaço aqui são 3 pilares. A parte empresarial, com palestras, entrevistas, podcasts e N outros fatores na esfera empresarial. A parte cultural, onde vamos ter apresentações musicais, teatro, que nós estaremos abrindo esse espaço para a comunidade. E a parte social, que nós temos hospital, escolas, universidades que quiserem usar esse espaço ou precisarem desse espaço, aqui ele está para atender a comunidade. Então essa é uma parte que para nós é muito importante e quando nós inauguramos ele, foi com esse viés e eu acho que Lajeado merece, a comunidade merece e aqui nós vamos conseguir transmitir muitas informações importantes e relevantes que daqui a pouco num outro espaço ou ela vai estar com uma informação subdimensionada para passar para a comunidade, mas aqui não, aqui nós temos toda a tecnologia. Para quem olha a Diamond hoje, enxerga essa central de vendas, toda essa estrutura, pensa que isso caiu do céu para alguns. Outros têm consciência de que precisa muito trabalho para chegar lá. Então vamos começar a mexer lá atrás. Como foi essa história de muito trabalho para chegar no atual estágio? Tu falas assim da central quando começou a Diamond? De toda a história, toda né? a história. Quanto tempo é o podcast? Fica à vontade. Vamos testar a objetividade. Vou tentar ser breve, né? Então, em 97, o pai e eu fundamos a construtora.
os meus irmãos estavam finalizando o ensino médio. Nós estamos falando em 1997, né? Então tem uma historinha um pouco antes, mas eu vou pegar 97 em diante, que é o nascimento da Daimo. E de lá para cá, nós sempre buscamos a diferenciação. Tudo que tem aqui, se nós formos olhar, nós somos uma construtora. A construtora precisa ter isso? As construtoras precisam ter isso? Não, não precisam ter. Mas essa foi a forma que nós entendemos de como nós vamos fazer a nossa divulgação, a nossa devolução para a cidade e para a sociedade. Então, seguindo na linha da história da consultora, começamos a fazer um prédio. Antes de nós terminarmos esse primeiro prédio na João Abbott, do lado da Folha Pé, ali na subida da João Abbott, aqui em Lajeado, nós finalizamos as vendas. E finalizado as vendas, mas não finalizada a obra, nós já começamos a trabalhar num novo projeto. E assim foi sucessivamente, os projetos foram aumentando em tamanho, aumentando em quantidades, aumentando e mudando formas de pagamento, situações para trazer inovação sempre para dentro da construtora. Meus irmãos entraram na empresa na sequência. Nossos diferenciais sempre foram personalização e um atendimento diferenciado, haja vista que mantemos esses dois pilares até hoje, né? E a confiabilidade e a confiança que as pessoas têm na empresa, e a empresa é feita de pessoas, então a confiança nas nossas pessoas, né, como família Schmidt, né, o pai Hugo, eu, Gustavo e Daniel, que são meus irmãos. Então essa confiança e essa relação de fazer sempre o certo, fazer e buscar sempre a melhoria, isso foi nos diferenciando. E a partir de um momento, no 4º ou 5º prédio, eu me mudei para Porto Alegre para fazer obras em Porto Alegre. Aí nós já estávamos com 2 praças, né? Tudo foi muito rápido. A construção civil ela é vista sempre com longo prazo. Então qualquer longo prazo para nós é 3, 4 anos, mas pode se ver num planejamento de curto prazo, porque eu preciso planejar esses 3, 4 anos, né? Então tem um longo prazo e um curto prazo que eles se conversam e eles precisam estar em sintonia. Então fomos a Porto Alegre, construímos 41, 42 casas, sempre condomínios fechados lá, nunca vertical, nunca prédios em Porto Alegre. Depois voltamos para Lajeado, intensificamos a atividade aqui em Lajeado. Em 2016 inauguramos a nossa primeira obra em Gramado e de lá não saímos mais, né? Estamos com 3 obras hoje em construção em Gramado, mais uma em projeto e mais um loteamento sendo finalizado. Isso para nós é muito gratificante, estar numa cidade turística em Gramado que nós frequentávamos como turistas, né? Muitos fazem isso hoje, mas nós adotamos aquela praça também como sendo uma região de atuação e moradia. Então nós temos essa nossa atividade em Gramado muito bem estruturada, somos muito bem vistos em Gramado, como trazendo também toda essa gama de qualidade, compromisso e bem fazer as suas obras e o seu atendimento. Temos uma central diferenciada lá também, não nesse tamanho, né, que nós temos aqui em Lajeado, porque aqui são mais de 1000 metros, né, então Gramado é um pouco menor, mas não menos bonita e não menos encantador, como a cidade e a região lá merece, né. E na sequência de Gramado iniciamos a nossa atividade em Balneário Camboriú. Bem tranquilo assim, bem pertinho, bem fácil de se fazer. Ousadia não falta. Não, nunca faltou, mas é gratificante porque nós vemos que nós temos muitas pessoas que nos acompanham e nos dão essa possibilidade de sonhar mais alto, porque os sonhos eles são... no momento que eles saem de sonhos, os desafios eles estão para toda a empresa. E sabemos que nós temos muitas pessoas competentes
nos atendendo e comprando esse sonho junto para elas também. Isso gera toda uma responsabilidade social também, se for olhar, imagino quantas equipes, quantas famílias têm ligação direta com a Diamond, falando em colaboradores, representantes e toda essa cadeia da construção que acaba se envolvendo. Vamos pegar o exemplo da construção de um prédio, né? Mas a gente fala de inúmeros empreendimentos. Essa parte que a gente se preocupa com o nosso colaborador, então assim, nós temos diretamente mais de 500 pessoas trabalhando com a consultora, então imagina famílias e toda a parte que envolve mais terceirizados e prestadores de serviço que não são exclusivos da consultora, então é bastante gente. E entendemos que essa parte social, nós temos dentro da empresa o Diamond Social, que quando ele é acionado, todos são iguais, quer seja diretor, um servente, um carpinteiro, todos estão ali para de alguma forma colaborar. E isso é muito bonito, nós vimos em situações de enchente e outras situações de necessidades de clima, né, que quando as pessoas são acionadas, assim, ó, é mágico isso, não é bonito, é uma coisa que tu vê assim, quanto as pessoas ainda, a gente pode acreditar nas pessoas, né? Então nessas horas a gente vê o quanto as pessoas se doam e ninguém faz comercial, ninguém faz propaganda nessas horas, realmente elas baixam a cabeça e ajudam, como? Do jeito que for, né? Então é bacana ver isso, e isso a gente vai botando na cultura da empresa, vai inserindo, as pessoas vão entendendo, e isso volta de alguma forma positiva, quer seja para as pessoas ou para a própria empresa. Por que a escolha Diamond, diamante? Por que não Schmidt? O que fez você e o pai escolherem por Diamond? Quantas pessoas conseguem falar o Schmidt do jeito certo? Falar e escrever, então não é tão simples, né? Então foi lá em 97, né? Faz um bom tempo. Sempre foi Diamond, né? Sempre foi Diamond. Nós tínhamos uma empresa antes da Diamond com outros sócios, mas isso o pai ainda trabalhava no Banco do Brasil, então era uma consultora menor com outros sócios. No momento em que nasceu a Diamond, sempre ficou o Diamond, e de lá, graças a Deus, sempre cresceu e está crescendo cada dia mais, com uma velocidade que nós estamos muito felizes com o que está acontecendo. Acho que é uma colheita de frutos que são plantados durante toda a vida da empresa, e eu me arrisco a dizer até antes, porque são valores que a gente recebeu de casa, de berço, que no momento em que tu consegues transmitir isso, passa a ser quase uma exceção algumas coisas, mas não deveria. Não só no ramo de atividade que nós exercemos, mas no Brasil como um todo, né? Acho que essa reflexão, acho que ela é importante, porque fazendo as coisas certas precisa ter muito menos polícia, muito menos controle, muito menos, e isso tudo começa a carregar dentro de uma estrutura, quer seja de uma empresa ou dentro do próprio país, na nossa própria cidade, né? Então, são os valores que a gente carrega, que ensinamos a todos. E como é essa relação família dentro do negócio e negócio dentro da família? Pais e filhos, almoços de domingo, férias. É possível separar os negócios das relações? Nós temos um entendimento como família muito claro, muito aberto, muito verdadeiro, né? Então, no momento em que está em família e nós temos essa relação de confiança entre nós não somos obrigados a ter a mesma opinião. Acho que a opinião diferente ela é importante, porque a construção ela ajuda, né? Ela se dá a partir daí. Se todos pensarmos iguais, nós vamos para o mesmo lugar. Nós não somos provocados aí. E aí não são todos necessários, né? Porque não vão acontecer as construções. Então, dentro disso, as opiniões diferentes, os entendimentos, os respeitos que nós temos entre nós, eu acho que faz com que a gente consiga ter uma velocidade também de tomada de decisão, uma velocidade de rumo a tomar. Então
é muito importante. Eu acho que se nós não fôssemos uma empresa familiar, nós não estaríamos nessa estrutura hoje. Porque a empresa familiar, ela consegue te dar situações que somente sócios não vão te dar. Isso aqui não é só dinheiro. Se ela for fazer uma situação onde é que ela tem vários sócios, empresas com vários sócios, é o número que interessa. Aqui o número interessa também. Não posso ser demagogo. O número interessa também. Mas o que nós estamos entregando não é só número. Isso aqui, se eu for olhar só por número, isso aqui não estaria sendo feito. Não Sim, teria porque sido é um imobilizado feito. que gera no balanço, ele impacta lá no resultado. Exato, exato. E vendo pelo lado que, de novo, nós não tínhamos consenso para fazer isso aqui na família. Mas nós entendemos que essa formatação e esse propósito realmente vão devolver muito para a cidade. Nós vemos que a cidade ela está indo para o lado turístico. O eixo turístico, Lajeado, Vale do Taquari, Teutônia, Encantado, Roca Salles, Arroio do Meio, todos estão se movimentando. Isso é sensacional, porque é mais um pilar que nós conseguimos trazer para a cidade. Nós temos situação de saúde aqui muito bom na nossa região. Nós temos uma educação exemplar, que seja no ensino médio, faculdade, nós temos isso aqui. Nós temos empresas muito relevantes. Nós temos muito bem fundamentados nossos pilares aqui. E o turismo? Pô, eu tô em Gramado. Estamos em Balneário Camboriú. São eixos extremamente turísticos. Mas foram todos eles construídos. Ah, temos belezas naturais? Temos. Mas aqui nós também temos. Vamos saber explorar elas. Agora nós temos o Cristo, que é um ícone, que lá no início muitos olharam de forma cética, né? Nós, como Diamond, estávamos desde o início ajudando em doações, ajudando para também fazer a nossa contribuição. Foi uma contribuição muito relevante? Não foi. E nós não estamos nos promovendo com isso. Nós fizemos a nossa contribuição porque a gente acreditava. A gente acreditou no projeto. Agora, todos os passos e os desdobramentos, nós temos que, como sociedade, ter uma capacidade de fazer essa gestão, de entender para onde vai. Porque aí sim nós fizemos um caminho para o lado correto no menor tempo possível, né? Então, esse tipo de situação, esse espaço está aqui para dialogar, para poder construir. Nós somos apartidários, nós não queremos nenhum tipo de benefício, mas nós queremos sim que o turista comece a investir na região, comece a investir em imóvel, comece a investir nos restaurantes e movimente toda uma cadeia produtiva. E essa questão do turismo tem vários gargalos e oportunidades aí, né? Porque a gente pega o exemplo de Teutônia, Estrela, que em alguns momentos recebem eventos maiores, a rede hoteleira fica lotada e não comporta toda a necessidade, né? Então, há espaço para esse crescimento e acredito que o turismo também ele vai trazer aquela demanda, aquela ocupação mais constante também dos espaços, que por vezes faz com que o empreendedor não invista quando ele não tem essa segurança, né? Quando não vai poder depender só de eventos. Sim, eu entendo de uma forma que não é problemas. Nós não estamos com os problemas, nós estamos criando as situações e os problemas vão nascendo junto para esse crescimento. E são oportunidades. São todas oportunidades e as oportunidades elas estão para todos os lados. No interior de Encantado, no interior de Roca Salles, aquela casa pode virar uma pousada, pode virar uma parte gastronômica, que a pessoa lá tem um viés mais gastronômico, ela pode montar. Só que como ela vai divulgar? Como ela vai ser vista? Então, isso tudo precisa ser organizado. E hoje tem muita tecnologia. Então, essa tecnologia bem organizada, bem fundamentada e fazendo para o lado certo, é muito rápido para ser divulgado. E isso é muito bonito ver que a cidade está voltando para isso. Ela está com os olhos, está com atenção. O importante é Gramado. Gramado também tem problemas. Balneário Camboriú também tem problemas. Imagina, Gramado. O turismo de Gramado tem problema.
mas são problemas já em outro nível. O prefeito anuncia suspensão de novas obras na rede hoteleira, justamente por receio de que daqui a pouco vai ter taxa de desocupação. Isso aconteceu, isso são sempre quando ter algum tipo de restrição para liberações, são situações que fogem um pouco do controle, e isso é uma ferramenta que o Poder Executivo tem para dar uma segurada. Para um pouco, vamos repensar a cidade. Sim. Né? Alguns anos atrás, a própria Gramado começou a trancar alvarás de construção de prédios plurifamiliares. Então, os nossos prédios que a gente faz em todas as cidades que a gente está atuando, lá não podia mais fazer, porque estava se repensando a parte de saneamento, a parte do plano diretor. Isso são tudo situações que são perfeitamente normais quando o crescimento é muito acelerado. E temporárias, né? Para dar aquela estagnada, depois retoma. Foi o que fizeram. E eu ia entrar justamente nessa questão da escolha, né? Porque eu compro Diamond, eu sempre compro Diamond. Tem esse mantra aí que a gente ouve no meio. O que faz vocês escolherem um determinado ponto de uma cidade para ali cabe um prédio com a qualidade Diamond? E como é a definição deste prédio? Tá pedindo o segredo do negócio? Quase. Não é muito segredo, né? Porque assim, se nós formos olhar, o terreno, ele precisa ser muito bem analisado antes da aquisição. Mas para analisar o terreno, eu preciso saber que tipo de produto nós queremos colocar. Se temos demanda no mercado para esse tipo de produto. Qual é o público consumidor? Então é toda uma cartilha, né, de estudo que precisa ser feito, porque no momento em que tu vais fazer o lançamento, tu precisa ter a assertividade o máximo possível. 100% não se acerta, apesar de se querer acertar. Mas sabemos que muitas coisas, o mercado vai ditando. E no momento em que o mercado dita, é uma variável que nós não dominamos e não controlamos. E não é nós, Diamond, qualquer pessoa, qualquer empresa não tem esse controle. Mas pela quantidade de prédios que nós já entregamos, são 42, 43 prédios já entregues. Se tem já um domínio de mercado relativamente grande para dizer, olha, isso vai dar certo aqui, isso não vai dar certo. E nós temos vários exemplos na cidade. Teutônia tem, Estrela tem, Lajeado tem, de negócios que são muito rentáveis no lugar errado. Não tem o que fazer. Se vocês errarem no lugar, esquece, não tem como buscar isso. Então, essa readaptação, aí o mercado vai ter que reabsorver esses produtos. Esses produtos, eles vão ter tickets mais baixos, eles vão ter um tempo de absorção muito maior. Para o investidor, é terrível. São os piores cenários possíveis. Então, para nós, graças a Deus e toda a equipe que trabalha por trás e faz todas as análises, eles estão fazendo muito bem o seu trabalho. Então, nós vemos obras que estão sendo lançadas já com 50% vendido e uma busca muito grande, e isso para nós é muito gratificante, porque a assertividade do produto é o primeiro gol que se faz, né? É a primeira resposta que o mercado vai te dar. Sim, nós gostamos deste projeto, dessa formatação, nesse tamanho, nesse local, com essa tecnologia embarcada, com esses diferenciais. Então é importante. Eu não posso falar nos diferenciais porque se tem muitas coisas, se tem muitos prédios. Então, se eu for mais específico... Cada um é uma realidade diferente. Mas esse know-how, essas entregas todas já realizadas ao longo dos anos, também certamente facilitam esta venda, né? Porque, por vezes, investir num apartamento, num espaço, é um investimento da vida de uma família, né? Então, essa confiança, essa certeza de uma empresa que tem uma história de entregas e de qualidade, isso também deve facilitar bastante. A gente tem muitas histórias assim de pessoas e as pessoas falam muito, o mercado fala, nós não falamos, mas o mercado
fala isso que nós estamos conversando. Eu não consegui comprar um Diamond, mas eu vou chegar lá. Sabe, quando a pessoa não consegue comprar um apartamento nosso. De primeira. Ou dizendo, olha, eu comprei um Diamond. E eu tive num evento, é bonito de ver isso, porque isso não é dinheiro, nós não estamos falando de dinheiro. Valor agregado. E nós estávamos num evento, nós temos um espaço bistrô aqui também na Central, que fazemos eventos gastronômicos, e num dos eventos nós tivemos o público do loteamento, de um loteamento que nós estamos fazendo. 1 ou 2 loteamentos, nós juntamos as pessoas, e eu achava que as pessoas não falavam isso quando compravam um terreno. Porque um terreno não tem tanto valor agregado, né? Mas tem toda uma tecnologia da construtora, executada pela empresa. E lá as pessoas me falaram isso. Eu consegui comprar um Diamond. E era um terreno apenas. Mas o prazer da pessoa ter comprado o terreno com nós como eu vou falar, chega num ponto onde é que tu vê assim, poxa, eu realmente estou fazendo diferente, estou sendo uma pessoa, uma empresa que está tendo uma relevância mais do que eu esperava para aquelas pessoas também. Então mostra um pouco da nossa assertividade mesmo, da nossa assertividade como projeto, como local, como o prazer das pessoas consumirem os nossos produtos. Um desejo de pertencimento. Um desejo de pertencimento. É uma grata surpresa quando a gente chega e a pessoa diz isso para nós, e eu poder transmitir isso também, para nós é muito gratificante. Às vésperas de chegar nesses 30 anos, imaginavam, você e o pai, a família, que essa progressão da Diamond seria nesse ritmo? Não tem como imaginar isso lá no início. Não existe como, eu não tenho nem como montar uma história, uma narrativa dizendo que nós queríamos estar aqui. É impossível. Isso é impossível. Mas surpreendeu vocês? Surpreende a todos os dias. Surpreende a todos os dias a nossa evolução, a nossa capacidade. O mercado, ele nos exige muito. Quanto mais tu entrega a qualidade, mais as pessoas já esperam de forma automática isso. Então, o nosso atendimento, o nosso pós-venda, o nosso encantamento na compra, os nossos diferenciais, as nossas fábricas para atender as nossas obras. Então, isso tudo é muito desafiador. Como nós estávamos falando antes, é muito fácil ver aqui isso tudo pronto, né? Mas a caminhada e o que veio por trás, sim, né? E toda a estrutura, né? Isso. Então, mas todas as dificuldades, elas são muito facilmente vencidas quando o produto final chega ou surpreende a nós mesmos. Quando você e o pai começaram lá atrás, quem fazia os projetos? Quem era a equipe técnica de projeção? E hoje, quantos profissionais estão nesta preparação desses projetos? Lá no início, a minha esposa era estudante de arquitetura, lá na Uniriter, em Porto Alegre. Então, teve todos os melhores professores para fazer o atendimento e coisa. No início, ela auxiliava, porque não podia assinar, né? Ela auxiliava a elaboração dos projetos, juntamente com uma equipe daqui de Lajeado e um dos professores da Uniriter. Isso lá em 97, né? E a partir daí foi se entendendo e foi se embarcando as nossas ideias nos projetos. No momento em que tu és casado com a arquiteta que produz os prédios, faz os projetos... Fica mais tranquilo, né? Só em tese. Essa tem uma DR em casa nesse sentido. Então assim, as ideias, elas precisam ser... Porque no momento em que se tem muitas ideias, e isso é muito legal também, elas precisam ser executáveis, elas precisam ser economicamente executáveis, então precisa ter um equilíbrio, mas isso fez com que muitos dos prédios, hoje, os primeiros prédios com tecnologia, os comerciais aqui do Lajeado, foram os nossos.
Os primeiros prédios com mais área de condomínio foram os nossos. O primeiro prédio com um projeto de mercado dentro do próprio prédio foram os nossos. Então tem muitas coisas que nós somos os pioneiros, muito por causa disso, porque nós temos as demandas muito próximas e a gente consegue discutir de uma forma dentro da família muito rápido. Funciona, não funciona? Funciona por quê? Não funciona por quê? Né? Então é nessa linha que nós trabalhamos. E hoje nós temos equipes, setores muito bem estruturados, atendendo a parte de engenharia, de arquitetura. Aí são equipes. Mas a sua esposa continua atuando nessa área. Sim, trabalhando nos projetos da empresa. Mais pessoas da família engajadas? Além dos irmãos, pai. Nós temos assim, nós temos a esposa do meu irmão, do Gustavo, também trabalha aqui com a empresa. Então nós temos de uma forma bem resumida, a empresa vive, a família vive isso aqui. São coisas que se misturam, né? Então não. E a intenção é contagiar as próximas gerações? Nós não sabemos, porque nós precisamos deixar as crianças, os adolescentes e os adultos. A minha filha está com 19 anos, está estudando faculdade. Eu quero que ela faça, não só ela, né? Eu desejo aos meus afiliados, né, todos da família, que façam o que tiverem a vontade de fazer, porque a gente não tem direito de conduzir eles para um caminho ou outro, sendo que esse mundo hoje ele está em constante mudança e a velocidade é muito grande. Nós estamos ficando para trás, né? Então não queremos isso, que eles façam algo que nós queremos que eles façam. Eles têm que fazer o que o coração deles mandar. Que bacana. E o churrasco do domingo? Sai na casa do pai sempre? De vez em quando? Tem debate? Eu acho que deveríamos... Tem às vezes ou não? Não, sempre tem debate. Sempre que se juntam, claro, sempre tem debate e tem um rodízio, né? Para não ficar sempre na casa do pai, né? Ah, isso é bom. Então esse rodízio é bom e eu acho que os churrascos de domingo, eles são muito importantes para manter sempre os laços, porque nós estamos, por mais que seja uma empresa familiar, as nossas agendas elas são bem complexas e no momento em que nós conseguimos nos juntar, é sempre bacana. A brincadeira, a descontração, buscar coisas da infância, olhar fotos, ver alguns vídeos, falar com algum outro parente que a gente não fala. Então é bacana manter isso. Isso para nós, acho que é um dos ensinamentos que nós tivemos e nós passamos isso para os nossos filhos. E fácil de se ver isso. Acaba sendo fácil. Um combustível. É um combustível e é um contagiante, né? Se nós não fizermos isso, com certeza eles não vão fazer. Se nós fazendo o que nós estamos fazendo, ainda eles podem perder com o passar do tempo. Mas nós fizemos a nossa parte, que eu acho que é importante. Teve o que exemplo. Isso aí. O exemplo vem de casa, né? E o futuro? Num momento tão acelerado em que as coisas se transformam de forma tão ágil, como você visualiza a Diamond daqui a 5 anos, 10? Eu tenho até medo de pensar como vai ser daqui a 10 anos, né? É muita coisa, e é muito rápido, né? Então nós temos atividades nessas regiões, como eu falei, aqui em Lajeado, Gramado, Balneário Camboriú, Canela. Então são vários projetos grandes que estão sendo estruturados, que o mercado, quando ele tiver o recebimento, os lançamentos, nós possamos de novo trazer diferenciais, pensar o que o consumidor vai querer, muitas vezes antes dele querer. Então isso é um desafio. Ele saber que ele gostaria de ter, né? Mas ele vai passar por isso. Ele vai chegar na hora certa. Sim. E aí o projeto tem que estar montado de acordo. Ou quem sabe criar a necessidade, né? Porque temos já empresas referência em inovação que pensam nessa linha, né? Do que pode vir a se tornar um desejo no futuro. Exato. E muitas coisas de tecnologias
nós precisamos estudar, nós precisamos buscar auxílio, nós precisamos buscar startups, nós precisamos nos movimentar, porque o prédio hoje ele precisa da tecnologia, e o prédio que não tiver tecnologia, ele vai estar fadado a, quando ele estiver pronto, já estar ultrapassado. De tão rápido que as coisas são, né? Então, nós não estamos falando só nos apartamentos. Tá, e aí essa atualização, vamos pensar sobre esse prognóstico e essa análise. O prédio está pronto e aí já alguma tecnologia dele está ultrapassada, tem coisa melhor, nova no mercado. E os primeiros prédios, existe viabilidade técnica de alguns tipos de atualização? Depende. Todos os prédios, os mais antigos, não tinha, obviamente, tecnologia embarcada. Mas muitas coisas, muitas necessidades hoje tu consegue adaptar. Talvez o custo não seja o mais barato, de acordo com como se tivesse sido feito durante a construção, obviamente. Ajustes deverão ser feitos, mas muito dá para se fazer. Não tudo, mas dá para se fazer alguma coisa. Mas a tecnologia está aí, a tecnologia é a solução dos nossos problemas, e não trazendo problemas, né? No momento em que tu tiver, ela vem como uma solução. Um prédio antigo que coloca uma tecnologia atual, ela vai ter dificuldades de fazer a instalação ou a concepção do projeto. Mas depois que tiver feito, ela está lá para te ajudar. Então, acho que dentro disso, é difícil até de pensar daqui a 2 anos o que vai ter de tecnologia. É muito difícil. E eu não terminei o prédio. Pois eu ia pedir qual é o tempo médio de um prédio. É complicado, né? A tecnologia ela vem muito rápido. Para a construção, assim, depende muito do perfil. Em torno de 3 anos, 3, 4 anos é uma forma normal para cada prédio, até pelo tamanho das estruturas, né? Que hoje não é só o prédio, né? Tem todo o entorno, toda a estrutura. Muita coisa, né? Eu ia perguntar uma dica, assim, para aqueles jovens, né? Que gostariam de empreender, indiferente do segmento. Qual é a dica que você dá como um empreendedor que está consolidado no mercado hoje? O que te motivou lá atrás a acreditar no projeto? Não sendo na área da construção civil, de uma forma geral? De forma geral. De uma forma geral. Pessoa que sonha em ter o seu negócio. Eu acho que precisa buscar novidades, buscar tecnologia, pesquisar muito, fazer o tema de casa realmente, porque o mercado ele não é uma escola, ele não é aonde tu pode fazer tentativas e erros, mas tu precisa acreditar no teu projeto. Se tu acreditar e trabalhar muito, se doar realmente, porque empreender no Brasil é quase ganhar um troféu, né? Porque é um desafio todos os dias, né? Então, muitas vezes pelo governo do estado, quando tem algum tipo de dificuldade, muitas vezes pela situação climática, muitas vezes pela situação nacional, né? Então, se tem muitos desafios, mas no momento em que, se tu tiveres um sonho e tiver uma estrutura para montar esse sonho e botar ele em prática, façam. Se vocês errarem, mas errem tentando. Eu acho que essa que é uma dica que eu poderia dar para as pessoas, porque as oportunidades elas estão aí para todos. Quem vai acreditar e entender e fazer com que saia do papel são as pessoas que estão diferentes do mercado. Essas pessoas, elas vão buscar. Elas vão buscar fazer. E muitas vezes as pessoas podem rir de ti, podem não te acreditar, mas vai e tenha fé, tenha resiliência, que muitas vezes logo vocês não vão ter o sucesso. Vocês vão ter muito trabalho, como nós tivemos. E nós temos até hoje o desafio de novos projetos. Nós passamos também por isso, mas nós acreditamos e nós fazemos acontecer. Se vende muito a ideia da facilidade, né, do ganho rápido, do sucesso rápido, né, a sociedade, inclusive na Gramado Summit, em que vocês também estiveram presentes, né, apoiando várias palestras, trouxeram essa nova tendência, né,
do ser humano, de querer tudo para ontem, do imediatismo, né? Então, o quanto isso também gera novas necessidades dentro do mercado, né? E aí o Lucas pediu sobre a dica para os empreendedores. Eu gostaria que você desse uma dica também para aqueles jovens que sonham em ter o seu espaço, o seu cantinho, como começar hoje a construir, quem sabe um dia conquistar um Diamond. O que eu gosto muito de fazer é que quanto mais na planta a pessoa comprar, mais prazo, mais fácil e mais rápido vai ter a valorização. Por quê? Porque no momento em que tu tens uma parcela que tu estás pagando e encaixa no teu orçamento, além de tu estar alocando um recurso aonde o recurso vai estar multiplicando, isso é muito importante, ele está construindo um patrimônio. E se ele conseguir comprar o mais cedo possível, mais fácil vai ser para ele pagar. Então, quando ele tiver um produto pronto, nós temos situações, exemplos assim, nós podemos ficar falando bastante sobre isso. Mas a pessoa conseguindo comprar, ela vai com certeza ser um comprador recorrente, porque ele viu que não é só trabalhando que tu vais ganhar dinheiro. Tu estás ganhando dinheiro com dinheiro. E comprando bem, não precisa comprar não é só Diamond que eu tô falando. Interessante, o dinheiro, se tu tem ele no mês, ele vai evaporando. Quando tu tem uma parcela ainda mais deste nível para tu pagar, para tu ter aquele compromisso que é um investimento, tu tá rentabilizando o teu dinheiro que você vinha falando. Exato. E muitas vezes comprar um apartamento na planta não vai te dar status dentro da sociedade. Coisas que, né, eu não vou falar em outros produtos, né, de bens de consumo, que tu pode comprar e pagar a mesma parcela e tu vai ter um status muito grande, mas tu vai ter uma depreciação daquele produto. E o nosso não, o nosso é o contrário, tem uma valorização. Então, além de tu comprares bem, tu vai ganhar com a valorização, ora do mercado, ora do próprio empreendimento. Sidney, esquecemos alguma pergunta? O que você gostaria de passar ainda como mensagem final dentro do nosso podcast, famílias e negócios? Eu acho que o nosso Vale do Taquari, ele tem muitos exemplos de famílias fazendo e tocando negócios muito prósperos. Eu acho que o nosso vale é um vale que ele é muito bem visto fora daqui também. Isso para nós como uma contribuição de uma das famílias que está aqui dentro do Vale do Taquari. Eu acho que nós somos exemplos, nós somos usados de exemplo, nós temos outras empresas, outras famílias também que são usadas de exemplo, de muito sucesso nos seus segmentos, e fazem com que o nosso vale realmente seja relevante, seja diferenciado de outros vales no nosso próprio estado e fora dele. Podem ter certeza que o nosso vale está sendo falado no Brasil inteiro. Ele é falado. E a gente quer que ele seja falado por coisas boas, né? Então nós estamos fazendo essas coisas boas. E isso faz com que o nosso vale ganhe mais investimentos. Tenha o olhar do investidor. E isso, consequentemente, gera uma reação em cadeia de investimentos. Ora em imobiliário, os nossos imóveis residenciais e comerciais. Ora gastronômicos, que tem muitos investimentos que estão vindo, hoteleiros, né, na parte turística, na parte de empresas, pessoas que vêm para cá para estudar de fora e não voltam mais. Hoje eu estava falando com uma pessoa que é de Florianópolis, veio trabalhar para cá na duplicação, engenheiros, se estabeleceram aqui, casaram aqui, constituíram família e estão aqui, querem ir embora? Por nada no mundo eles vão embora. Pelo que encontraram aqui. Qualidade de vida. Nós temos muitas situações onde é que a qualidade de vida... Olha o nosso hospital. O Hospital Bruno Bor é referência no Brasil inteiro, como sendo o melhor até 100 mil habitantes do Brasil. Isso é um título. Se nós entrarmos no hospital... Como eu tenho acesso, né, como sendo um associado, eu sou um associado do hospital, a tecnologia que se tem lá é assim, louvável. Nós temos o Cristiano, que é um diretor lá que faz situações
que são dignas de ganhar um troféu todo ano. São pessoas que não são linhas de frente de aparecer, mas são pessoas workaholic muito, muito diferenciadas que nós temos. Isso diferencia. Não é só as possibilidades, são a quantidade de doação que certas pessoas entregam para aquelas empresas. Vocês sabem disso. Não é fácil tocar alguma empresa com 500 funcionários. O hospital tem 2.000 e poucos funcionários no ciclo dos 24 horas. É muito desafiador. Até empresas com 20, com 15, com 10, com 5 funcionários. Com pessoas sempre há esse a mais. Sidney, muito obrigado por nos receber. Cumprimentos por esse belo espaço aqui e que famílias e negócios aqui na Diamond continuem de vento em popa. Não, eu que agradeço a presença de vocês. A casa está sempre aberta e no que precisar, contem conosco. Muito obrigado. E nós vamos destacar agora, para fechar nosso episódio, de uma forma diferente, para você conhecer um pouquinho mais da Diamond. O empreendedor Hugo queria pensar um pouco mais. Fomos atrás do concurso Banco do Brasil, onde fomos muito bem sucedidos na época. Eu queria fazer a minha casa, onde eu e a minha esposa iríamos morar. Para minha surpresa, quando me veio a resposta, eu olhei os números. Não posso gastar tudo isso para fazer uma casa, né? E a partir daí eu fui procurar uma equipe que eu pudesse administrar e a equipe faria a casa. Eu fiz a casa toda em cima, mais do que tinha negociado com ele. Terminei embaixo, com mais uma suíte embaixo, mais a garagem, mais um ambiente para fazer festinha. E não gastei a metade do que ele queria fazer, só a parte de cima. Aí começou a história da construtora. Pai, tu vai ter que sair do banco, né? Nós vamos ser diferentes. Se nós não formos diferentes, eu vou ficar no banco. Se nós não conseguirmos ser diferentes. Começamos, tu escolhe o nome. Eu deixei para ele escolher o nome da empresa, que seria, né? Foi ele que escolheu o nome Diamond. Porque o que fez esse crescimento foi a nossa manutenção da personalização e das diferenciações de atendimento aos clientes, né? Nosso compromisso vai além da construção civil. Desde sempre priorizamos o bem-estar de nossos colaboradores e suas famílias. Assumimos a responsabilidade de fazer ações sociais para auxiliar a comunidade onde estamos e que tanto nos acolhe. Muitos anos se passaram, com isso a família Diamond cresceu e passamos de 300 colaboradores. As obras ficaram maiores, a qualidade e o alto padrão passaram a ser a nossa marca registrada. A família Diamond, que nós gostamos de falar aqui junto com os nossos colaboradores, mostrou o quanto Vale nos acolheu, quanto nós aqui, que somos originais aqui do Vale do Taquari, vindo dessa brilhante terra, e fez com que nós pudéssemos lançar os nossos empreendimentos. E essa família Diamond foi muito bem recebida
na cidade de Gramado e Canela. E esta família Diamond também foi muito bem recebida em Balneário Camboriú. Na Diamond, construímos o futuro com responsabilidade, família e bem-estar em cada detalhe. Com foco no resultado, otimizando recursos para garantir retorno a todas as partes interessadas. Gerando emprego, renda e uma comunidade próspera. É isso, a gente vai seguindo de geração em geração. Assim é a família Diamond.